Capítulo 6. A queixa nuclear. Quando não se faz consciente uma situação interior, sucede exteriormente como um destino. Carl Jung, em Contribuições aos Símbolos de Si Mesmo. As palavras que empregamos para descrever nossas inquietudes e nossas lutas podem dizer mais do que pensamos. E aos poucos nos ocorre estudá-las. E nesse capítulo desenvolveremos para construir o mapa da sua linguagem nuclear. Aprenderá a seguir o rastro de pistas que vão deixando as suas palavras e pode conduzir você à origem dos seus medos. A primeira etapa desse caminho verbal será a queixa nuclear. Esta pode ser todo um tesouro de riquezas pendentes a estudar. A sua queixa nuclear pode conter incluso as sementes da resolução que busca. Só tem que somar dentro de você. E para ouvir essa queixa nuclear em nossa linguagem cotidiana, buscamos um tecido das palavras que pronunciamos, envoltas de emoção, das emoções mais profundas. Atendemos às palavras que têm a máxima ressonância emocional. Às vezes estamos presos de um medo que nos debilita. Em algumas ocasiões, pedimos ou exigimos algo com um certo matiz de apreço. Às vezes, não temos mais do que uma grande dor. Bob é um engenheiro de 52 anos e quando sente ansiedade, se encontra sozinho e se queixa dizendo: "Por que me deixam todos sempre? Por que não sou bastante bom?" Às vezes ouvimos palavras ou frases que parecem ter vida própria. Quando Joane se queixava, dizia que sua mãe sempre dizia a ela que ela era uma desilusão, uma vergonha para a família. E a sua queixa principal era que a sua mãe e ela estavam unidas e que o distanciamento das palavras duras que se haviam dito entre elas tinham provocado muita dor e sensação de vazio. Quando Joane foi retirado as capas de dor geracional, compreendeu que o que havia considerado uma desilusão vergonhosa da família não havia sido ela, e sim sua avó. A história era a seguinte: a avó de Joane vivia em uma cidade pequena da Irlanda e dos 50 anos aos 15 anos havia se namorado de um homem casado. E ela ficou grávida e o homem não sabia, não queria ter essa responsabilidade. A sua avó havia expulsado então ela de casa e havia sido uma desonra durante o resto da sua vida, limpando casas e criando a sua única filha como uma mãe solteira. Não tinha se casado nunca e não havia superado jamais a impressão de que havia desonrado a família por ter um filho ilegítimo. A sua avó não havia pronunciado nunca as palavras desilusão ou vergonha. Essas haviam ressoado nessas três mulheres. A avó havia vivido essas palavras quando foi expulsa do seio da família. E sua filha havia vivido quando sentia que havia destroçado a sua vida, a vida de sua mãe,
ao nascer com uma filha solteira. Essas 2 gerações mais tarde, na neta, compartilham essas emoções, sentindo que ela era uma desilusão para sua mãe. Quando a neta explorou as palavras desilusão e vergonhosa, que formavam parte da sua queixa nuclear, encontrou a tranquilidade e a compreensão. Ao se dar conta de que a sua mãe dizia aquelas palavras não dirigidas pessoalmente para ela. Agora, quando via aquelas palavras, elas evocavam um sentimento de amor e solidariedade pela sua mãe e pela sua avó. E fazia a vida difícil que tiveram viver as 2 na Irlanda. Quando analisamos a queixa nuclear, não só entendemos a nossa linguagem falada, mas observamos também a nossa linguagem somática e dizer em nosso corpo físico. Também prestamos uma atenção especial nos sintomas e nas condutas que destacam por pouco correntes e muito pessoais. Por exemplo, que presenteamos a continuação. Carson era um bombeiro de 26 anos de idade e expressava seu medo de maneira tanto física quanto verbal. Quando Carson tinha 24 anos, ele apresentou sintomas e recuperou o controle. Ele quase sofreu um acidente e recuperou o controle do veículo um instante, e por pouco ele ficou são e salvo de um destino de um acidente. No entanto, ele havia perdido a sensação de controle sobre a sua vida. E a partir desse momento, Carson havia tido ataques de pânico diário e sensações de temor, e tinha a impressão clara de que ele morria. A sua vida não havia valido nada. As palavras concretas da sua queixa nuclear eram as seguintes: se eu morrer, não me deixarei nenhum legado. Ninguém se recordará de mim, e eu haverei desaparecido para todos, como se eu nem tivesse existido. Não terão nenhuma boa recordação de mim. Não raro as lamentações de Carson eram o que dizia um homem de 26 anos. Ele apenas havia passado a viver e estava lamentando as situações de toda uma vida. Estava claro que ali havia algum desajuste. Quando examinamos as palavras de uma queixa nuclear, confiamos implicitamente nelas. E simplesmente confiamos no contexto. Essas palavras, em geral, soam verdadeiras para alguém que não necessariamente é o mesmo que as pronuncia. E para descobrir quem é esse alguém, temos que observar as relações e olhar para a nossa história familiar. E no caso de Carson, esse alguém que faltava era seu pai. Depois de um duro processo de divórcio com sua mãe, o pai de Carson lhe exigiu que renunciasse aos seus direitos paternos. Foi exigido ao pai de Carson que ele renunciasse aos direitos paternos sobre os filhos, que tinha, na época, então, 4 anos. Depois de uma longa batalha legal pela custódia, o pai de Carson ele acabou perdendo por fim. E Carson não voltou a ver nunca mais. A mãe de Carson
não só falava mal de seu pai, assim como o seu filho foi adotado por um novo marido da mãe e tomou um apelido. Vamos repassar aqui de novo a linguagem nuclear da queixa de Carson. Não deixarei nenhum legado, ninguém se recordará de mim. Haverei desaparecido para todos, como se eu nem tivesse existido. Não terão nenhuma boa recordação de mim. A história de Carson se vê agora abaixo de uma nova luz, fusionando então com a realidade de seu pai de haver perdido o seu legado vivo de seu filho. Carson havia encontrado um modo encoberto de aliar-se com seu pai ausente e compartilhava as sensações da experiência dolorosa do pai, temendo que também o mesmo desapareceria de pronto e ficaria esquecido. Depois de haver descoberto a raiz da sua queixa nuclear, Carson tomou a decisão de localizar o seu pai e colocar-se em contato com ele de novo. O pai se havia mudado para outro estado e havia tido 3 filhos com uma segunda esposa. No entanto, ele se alegrou muito ao ter notícias de Carson e ele sentia um vazio de ter perdido o seu filho 26 anos antes. E também havia ficado dentro de Carson algo tangível, submergido o seu amor por seu pai. Segundo se diz, a história é escrita pelos vencedores, e contam os que têm vivido para contá-la. É muito parcial e tendencioso que seja um relato. Muitos de nós nos paramos a pensar quase nunca como seria esse relato se fosse outra parte quem o contasse. E no caso de Carson, a vencedora havia sido a mãe deste, e o perdedor havia sido o pai. Dado que não posso estar ali para criar seu filho. Ambos os pais se haviam disputado a custódia do filho, e, no entanto, o pai de Carson havia perdido por motivos que não conhecemos. Carson compreendeu que havia passado anos ouvindo contar a sua mãe histórias negativas sobre seu pai, e lhe havia velado as primeiras recordações que guardava dele. Durante os meses seguintes, Carson e seu pai criaram novas recordações e juntos várias excursões para acampar e pescar nas mesmas montanhas onde iam quando Carson era pequeno. E ao longo desse tempo, Carson desapareceu por completo os ataques de pânico. O pai e filho haviam desenvolvido à força juntos um legado novo e tangível. E esse legado, no momento em que chega, é primeiro um exercício escrito. Pegue uma folha, um papel, um lápis ou uma caneta e vamos trabalhar. Exercício escrito número 1. Investigar a tua queixa nuclear. Primeiro, concentre-se em um problema da sua vida que seja muito angustiante agora mesmo. Pode ser uma questão relacionada com a sua saúde, com o seu trabalho, com sua relação, seu relacionamento. Qualquer questão que te perturbe ou que cause uma sensação, ou que perturbe a tua sensação de segurança e paz, tranquilidade e bem-estar. Segundo, qual é a questão mais profunda que quer curar?
Pode tratar-se de um problema que te pareça confuso, pode tratar-se de um sintoma ou de uma sensação que tem sentido por toda a tua vida. O que você quer realmente trocar? 4. Não corrijas e nem remende o que você escreve. 5. Escreva o que te parece importante. 6. Você escrevendo o que vai chegando, por exemplo, pode ser que leves um medo ou que passe algo terrível no futuro, não importa o que seja, segue apenas escrevendo. 7. Se não tem nada, responda a essa pergunta. Que temes que pode passar a você? Não acaba nunca a sensação, o sintoma e o transtorno que tem. 8. Não sigas lendo o livro até que tenha escrito a tua inquietude mais angustiante. Agora, observe o que escreveu. Lê sem se deter com ao que pode parecer. Não se deixe arrastar pelas palavras nem pelos sentimentos. Repassa ligeiramente sem sentir as emoções. O que está fazendo é buscar as palavras, as frases que destacam por serem peculiares ou pouco habituais. Por exemplo, que palavras ou que frases dizes sempre, ou, quem sabe, não tenha dito nunca até que tenha feito esse exercício. Que linguagem, que palavra salta à sua vista? Qual delas chama mais a sua atenção? Agora volte a ler e esta vez lê em voz alta para você mesmo. Procure escutar com um novo ouvido, que escute sem sentir as emoções. E a isto vamos chamar como um meta-ouvido, um meta-sentimento, ou como um aspecto de neutralidade. Que palavras ou que frases têm um caráter de apreensão? Que palavras têm ressonância emocional forte ou produzem uma sensação dramática? Que palavras parecem estranhas ou peculiares? Que palavras não encaixam no todo e, quem sabe, no contexto da sua experiência vital? Tente ouvir o que tem escrito como se estivesse escutando a outras pessoas. É possível que as palavras tenham um efeito a outra pessoa e que você não tenha feito mais do que dar voz para essas sensações. É possível que as palavras pertençam a outro membro da sua família que ficou traumatizado e que não foi capaz de pronunciá-las em voz alta. Pode que tuas queixas estão contando a história dessa pessoa do mesmo modo que Carson expõe a angústia de seu pai. Escuta o que escreveu da maneira mais profunda que puder, buscando algo que capte a tua atenção. E quando ouvir desta maneira, estarás ouvindo por debaixo o relato, esperando que apareça o essencial. Se perdes os elementos emocionais do relato, pode perder a queixa nuclear.
Bert Hellinger descreve essa maneira de ouvir. Vou descrever o que passa quando estou trabalhando com alguém. A pessoa me conta algo de si mesma e eu apenas escutarei. Eu não quero ouvir exatamente o que diz a pessoa e nem saber exatamente o que ela está dizendo. Por isso, não escuto com total atenção e me coloco concentrado, mas escuto o justo para não perder de vista, ao mesmo tempo, o quadro geral. Então, a pessoa diz de pronto uma palavra que me alerta. E de pronto, por debaixo de tudo o que ela me disse, há uma palavra que me diz algo. É uma palavra que tem energia. E assim, então eu, sem saber exatamente o que vou fazer, sei que ali é onde posso fazer algo. E se deixo que essa palavra me fuja ou me traga algum efeito, me faço uma ideia das pessoas que são necessárias para a resolução. Sandy, vou morrer. Agora, segue-me dentro, analisando com detalhe a queixa nuclear de uma mulher, a que chamarei de Sandy. Sandy, como Gretchen, também foram crianças cuja história envolve o Holocausto. Como filha que era de um sobrevivente do Holocausto, Sandy necessitava ajuda para entender o medo que a deixava confusa a respeito da morte. Por isso exploramos uma parte de sua linguagem nuclear. Dizia que seu medo não era a morte mesma, sim a saber que apenas ia morrer e não poderia fazer nada para evitá-lo. Estava completamente fora do controle dela. Sandy também necessitava ajuda para superar o seu medo dos espaços fechados, o medo que incapacitava e impedia de viajar de avião e a usar os ascensores. E quando fechava a porta do ascensor ou quando chegava de viagens ou viajava de avião, sempre havia uma multidão entre a saída e ela. E ela denominava isso de um pânico agudo. A queixa nuclear não só dizia isso, né? Não posso respirar, não posso sair e vou morrer. A Sandy tinha 19 anos quando começou a apresentar claustrofobia e as sensações de não poder respirar. Seu pai também havia tido 19 anos quando haviam matado o seu pai. E sua mãe e sua irmã menores nas câmeras de gás de Auschwitz. Os sintomas de Sandy se haviam agravado depois da morte de seu pai, 10 anos atrás. Até que parecia evidente a relação, não fomos trabalhando com muitos descendentes de vítimas e sobreviventes do Holocausto. Sandy não havia associado nunca esse fato. Sandy não havia associado. Ela levava em cima o terror atroz de seus avós e de sua tia. E muito provavelmente levava em cima também incluso os sentimentos de culpa de seu pai por haver sido o único sobrevivente da família. Vamos recordar a linguagem nuclear de Sandy.
saber que vou morrer e não poder fazer nada para evitá-lo. Está completamente fora do meu controle. Está claro que os avós e sua tia haviam sentido aquilo mesmo quando viviam em campo de extermínio e quando foram conduzidos à câmara de gás. Quando estiveram dentro da câmara de gás, qualquer um deles poderia ver uma multidão entre a saída e eles. E depois, evidentemente, foram invadidos por um pânico imenso. E o final trágico se desenvolveu na linguagem nuclear de Sandy. Não posso respirar, não posso sair, vou morrer. Sandy via claramente a relação. O terror de seus antepassados se haviam estado expressando dentro dela. Até que conhecia os efeitos trágicos que haviam produzido em sua família, nunca havia estabelecido a relação pensando que ela mesma poderia estar portando os sofrimentos que não eram seus. Agora, isso ela tinha claro. Em nossa sessão de trabalho, pedi a Sandy que visualizasse os seus avós, a sua tia, como se eles estivessem diante dela. E pedi que, numa conversa com eles, ela seguisse as minhas orientações, dizendo: tenho estado aterrorizada, igual a vocês, e vejo que esse terror nem sequer é meu. Me dou conta de que sirvo a vocês carregando esse peso que tão pouco me serve. E para mim é uma carga muito pesada. Em vez disso, vou deixar esses sentimentos de ansiedade com vocês, com você, avózinha, com você, avô, e contigo, tia Sara. Se soltaram as lágrimas dos olhos, se imaginava dizendo isso e se libertando de uma forma feliz. Sandy se imaginou seu corpo envolto por amor, que também estava enviando. E quando Sandy foi capaz, por fim, de determinar a origem da sua claustrofobia e de seu medo da morte, sentiu que se dissipava o peso de seus medos. Lorena, vou ficar maluca. Muitas pessoas carregam o medo que passe algo terrível no futuro. Este medo pode se manifestar em nossa queixa nuclear. Lorena tinha 19 anos e sofria ansiedade e ataques de pânico em situações sociais. Dizia que quando estava com amigos tinha sensações de estar confusa e não ser capaz de sair. Havia observado a sua ansiedade 3 anos antes e fazia a mesma época havia observado uma infecção na bexiga que não se curava. Recordava que havia consultado a diversos médicos sem que nada que a receitavam aliviava seus sintomas. Lorena contou que o mais terrível que aconteceu, que a fez passar naquela infecção de bexiga, seu pior medo havia sido que nada nem ninguém poderia ajudar. E que a infecção não se curaria nunca. A infecção de bexiga se acabou curando
No entanto, ela seguia dominada pela ansiedade. E nossa conversa transcorreu assim. E se a infecção na bexiga não se curar nunca? E ela respondeu que tinha dor e estaria deprimida, estaria sempre de médico em médico, estaria restringida, não seria feliz, não teria êxito, teria ansiedade constante e seria uma fracassada. Não te chama a atenção algumas palavras da linguagem nuclear de Lorena? O que te parece as palavras restringida e fracassada? Advertirá que as palavras querem levar-nos a uma direção nova, mais além da questão da infecção da bexiga. E vamos deixar em suspenso um momento as ideias que podemos ter acerca de Lorena e de sua infecção da bexiga, e nos deixaremos guiar pela energia das suas palavras. Lorena se estava aproximando de sua linguagem nuclear, no entanto, não havia chegado ao ponto. E para ajudá-la a aprofundar mais, pedi que descrevesse o pior que se podia passar a outra pessoa. Quando estamos tentando articular nosso medo, a gente fica bloqueado e pode ser útil olhar para uma situação que uma outra pessoa pode estar passando que não seja nós mesmos. E vamos ver o que apareceu no caso da Lorena. O que é o pior que pode se passar com uma pessoa? Uma outra pessoa, não você. E a Lorena respondeu que não tenha êxito, que não seja feliz, que não seja capaz de fazer as coisas que quer fazer e que fique maluca, que fique numa espécie de eremita e que acabe num hospital psiquiátrico e termine por suicidar-se. É verdade que essas palavras têm alguma ligação? Ficar maluca, acabar em um hospital psiquiátrico, suicidar-se. Agora vamos combinar tudo para ver o que observamos de limpo. Temos uma pessoa fracassada, que está restringida, que se tornou louca e acabou ingressando em um hospital psiquiátrico, onde terminou por suicidar-se. Quem sabe, se perguntando de onde saem todos esses dados, vamos descobrir. E quando a Lorena foi retirando as capas que estavam de trás da sua queixa nuclear, deixou descoberto seu medo mais profundo e se lançou a sua frase nuclear. E no capítulo 8 estudaremos mais a fundo o que é a frase nuclear. As frases nucleares de Lorena. Serei uma fracassada, ficarei louca e acabarei em um hospital psiquiátrico e terminarei por suicidar-me. Durante o processo seguinte, analisando o mapa de sua linguagem nuclear, Lorena desvelou também um trauma crucial de sua história familiar. Vamos abrir um álbum familiar de Lorena e deixamos-nos guiar pelas palavras com que expressou o pior de seus medos. As palavras que refletem o medo pior que sucede, que podem converter em uma pergunta sobre a história familiar que nos levará até a etapa seguinte do nosso mapa da linguagem nuclear. E a chamo de perguntas fortes. Pergunta forte de Lorena. Houve em tua família alguém a quem se considerava um fracassado que acabou em um hospital psiquiátrico e se suicidou? Diana, o avô de Lorena, o pai de sua mãe, era
depreciado e a família o considerava um fracassado. Estava ingressando várias vezes em clínicas psiquiátricas e terminou suicidando-se, estando ingressado no hospital psiquiátrico. A geração seguinte, a tia de Lorena, a irmã maior de sua mãe, também havia sido excluída por sua família e taxada de fracassada e louca. Também havia estado ingressando em várias vezes em centros psiquiátricos. E a família, envergonhada por sua conduta, não falava dela quase nunca. Sem confessar, esperavam que se suicidasse, assim como seu pai. Quando os membros da família fazem vidas infelizes e correm uma sorte muito difícil, seria mais fácil excluí-los que sentir a dor de querer eles. Soa mais fácil sentir ira do que tristeza. Parece que a família tratou aquela irmã com ira por esse motivo. Era mais fácil excluir ela do que querer ela, amar ela. Como vimos no capítulo 3, o destino dos membros da família que sofrem exclusão, ele vai se repetir. E assim sucedeu com o avô fracassado, excluído, e na geração seguinte com a tia fracassada, excluída, e agora a Lorena, prestes a completar aí idade, também se sentia fracassada e ampliava a dor a uma terceira geração. A dor por um suicídio na família pode ser dificílima. Os familiares podem sentir que essa pessoa tenha ido de uma maneira trágica, acabando com a própria vida. Mas a família tem que carregar as consequências do suicídio. A vergonha, as imagens terríveis, os assuntos sem resolver, as dúvidas econômicas, a incredulidade religiosa, esse destino rondava Lorena e toda vez esse destino rondava Lorena e era inevitável. Quando a Lorena havia entendido que os medos que portava não surgiam dela, ela foi capaz de deixá-los para os seus legítimos proprietários. Pedi então que ela visualizasse o avô, a sua tia, e se manifestou espontaneamente sentimentos genuínos de amor pelos dois. Se imaginou que estavam apoiando para que ela estivesse bem e estavam apoiando para que ela seguisse em frente. Seu corpo sentiu alívio e, passado vários minutos respirando, me disse que sentia seu corpo mais leve e em paz. Pediu então autorização para que pudesse seguir feliz, apesar de tudo que eles tinham passado. E viu que não servia de nada portar a ansiedade deles e não teria efeito nenhum carregar a sua dor, a dor de sua família. Prometeu então a ambos que não seguiria portando essa ansiedade e imaginou uma situação futura livre disso, desenvolvendo-se de uma outra forma. Ao final dessa sessão, Lorena ficou livre do pânico que estava acometendo. E quando me perguntam sobre as consequências sobre a minha prática clínica das últimas investigações sobre a neuroplasticidade, me recordo de Lorena e sua capacidade de passar de um estado de ansiedade dominante a outro estado em que sentia paz e equilíbrio
e ilustrava de maneira gráfica o bem que se pode associar à história familiar pessoal à consciência presente. Quando temos estabelecido conexões e praticamos o centramento em nossas imagens e nas experiências curadoras, estamos sedimentando as bases das novas vias neuronais. E deste modo, a cura pode ter uma eficácia surpreendente. A linguagem nuclear como uma bússola. Algumas vezes a linguagem nuclear de nossa queixa nuclear é tão persuasiva que nos obriga a buscar respostas no centro familiar. No entanto, pode suceder que podemos facilmente olhar para nossa história familiar, pelas informações que tenham acontecido, que tenham gerado vergonha, que tenham gerado afastamento dos familiares, ou algum segredo, ou coisas que não se querem falar. Às vezes conhecemos histórias traumáticas que estão de trás do nosso problema. No entanto, sempre estabelecemos a sua relação com nossas experiências atuais. A linguagem nuclear da nossa queixa nuclear pode servir-nos como uma bússola que nos guia através das gerações de angústias familiares não explicadas. Pode levar-nos até uma situação traumática que espera a nossa recordação e exploração para que demos, então, um descanso definitivo a cada uma delas. Encontrará a continuação de uma lista de perguntas que pode ajudar você a desvencilhar uma parte dessa linguagem nuclear da sua queixa nuclear. Responda a cada uma delas com todos os detalhes que você puder. Tenha a sua mente aberta. Não troque nem remende as tuas respostas. As respostas a essas perguntas podem ficar sobre a luz de uma relação entre o problema atual e um trauma da sua história familiar. Exercício escrito número 2. 10 perguntas que fomentam a linguagem nuclear. Pergunta número 1. O que estava passando em sua vida quando apareceu pela primeira vez o sintoma, o problema? 2. O que estava passando pouco antes de se sentir confuso? 3. Que idade tinha quando fez sua primeira aparição do primeiro sintoma ou do problema? 4. Passou algo traumático ao membro da sua família quando tinha idade parecida? 5. O que sucede exatamente com o problema? 6. Como se sente nos momentos piores? 7. O que acontece antes de apresentar esse sintoma? 8. Que coisas o aliviam ou agravam? 9. Que coisas te impede de fazer esse problema ou esse sintoma que te obriga a fazer? 10. Se essa sensação ou esse sintoma durarem para sempre, que seria pior que teria que passar? Agora, leia o que escreveu. E aqui alguns temas para serem observados que se repetem nas famílias. Reconhece em tua família algum desses temas seguintes? Uma linguagem que se repete. Tem alguma linguagem que parece que encaixa num contexto da tua experiência vital? Idades que se repetem. Existe alguma relação entre a idade que tinha quando apareceu esse sintoma ou problema e a idade de algum membro da sua família, quando passou por alguma dificuldade ou sofrimento
como seu pai ou sua mãe, por exemplo, podem ter morrido jovens, ou pode desenvolver algum problema ou sintoma que limita a vida de alguma maneira, quando alcança a mesma idade. Pode ser difícil para você ser feliz ou ter uma vida plena quando passas pela idade em que seu pai ou sua mãe faleceram. Situações que se repetem, às vezes nos invade um medo inesperado, uma angústia, um outro sintoma quando chegamos a um determinado ponto da nossa vida. Nos casamos ou temos um filho. Quando passa isso, devemos perguntar a si se tem algum membro da nossa família que sofreu algo do mesmo modo ou de modo similar. Emoções e condutas e sintomas que se repetem. O que foi que desencadeou esse problema ou esse sintoma e colocou ele em movimento? O que você estava passando num segundo plano? Te abandonou? Alguém te abandonou? Você se sentiu ofendido, excluído, abandonado? Teu problema ou sintoma reproduzem ou recriam uma experiência ou situação determinada da sua primeira infância? Se parece com alguma coisa que se passou a sua mãe, ou seu pai, ou seu avó? As respostas a essas perguntas podem desvelar pistas significativas na hora e que se desenvolver uma relação familiar. E as queixas e os sintomas como uma pista, então, para a resolução. Que qualidade concreta ou que mensagem essencial caracteriza esse sintoma que está expressando? Se observar a tua queixa, o teu sintoma com imaginação, pode ser uma expressão criativa que te conduza a completar algo, a curar algo, a integrar algo e a separar-se de algo. Quem sabe de um sentimento que tenha assumido, de pesar e que nunca foi embora. Pode ser que teu sintoma, o teu problema, te esteja forçando a dar um passo que nunca havia dado, um passo que não pode ser ignorado. É possível que está pedindo que complete uma etapa ou desenvolva algo que ficou interrompido quando era pequeno. Pode ser um sintoma, um problema que está recriando uma sensação de desvalidamento cuja função está acerca dos seus pais. Ou quem sabe está encenando que tem que terminar uma tarefa e seguir um caminho que tenha abandonado. Pode ser que tenha fragmentos do que expressa em forma de sintomas. Pode ser que tenha descuidado de uma questão pessoal. E outros sintomas e queixas também podem conduzir a chegar a uma relação pessoal e ajudar-nos a curar um trauma pessoal, obrigando-nos a um afrontamento final, unindo sentimentos que estavam reprimidos desde muito tempo e não apenas nos serviram para que entendamos melhor um trauma familiar que nos tenha chegado e que possa ser resolvido, sem que pudéssemos entender melhor um sentimento de culpa pessoal que portamos e iluminar o caminho que conduz à reconciliação. Nossas queixas, nossos sintomas e nossos problemas podem fazer sinais, indicadores que nos guiam até que algo seja resolvido. Podem ajudar a tirar à luz algo que podemos ver e conectar com algo que estamos excluindo de nós mesmos, excluindo da nossa família. Quando nos detemos a explorar eles, podemos sair da superfície do que está por resolver, aportando uma dimensão nova
e o nosso processo de cura. Podemos sair desse processo sentindo-se mais íntegros e muito mais completos.